diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Até aí, toma assento, queridos. Pedi para baixar um pouco. Tá alto aí? É porque eu acho que está alto aqui, né? Está alto, está médio aqui. Meus queridos, hoje eu quero abordar um assunto que ontem eu estava em um culto no lar e eu já estava com isso no meu coração, mas são várias pregações que nós vamos acabar falando sobre o mesmo tema. Mas vamos iniciar hoje uma construção desse tema sobre os efeitos da cruz, os efeitos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E como esses efeitos, eles, de certa forma, nos atingem, eles são manifestados na nossa vida. E uma das coisas que fica bem claro é que na cruz do Calvário, ali no sacrifício de Jesus, duas coisas são muito bem postas por Isaías. Nós vamos ler o texto de Isaías acerca do que houve de fato ali na cruz do Calvário. É claro que o primeiro desses assuntos e o mais pregado é o perdão dos pecados. Por meio do sangue de Jesus, a Bíblia vai dizer que nós fomos remidos e redimidos do pecado. E como isso aconteceu? A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue, em Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então a única forma de se remir um pecado, perdoar um pecado, era através do próprio sangue. E isso era, de certa forma, feito de uma forma temporária. Uma vez no ano, o sumo sacerdote adentrava ali no tabernáculo, uma vez no ano, no Santo dos Santos, e aspergia o sangue de animal, e Deus cobria. A expiação era uma cobertura temporária dos pecados do povo. Ali a justiça de Deus era satisfeita, e Deus não matava, ao invés de matar o povo, era o animal que era morto. Isso é a expiação, uma cobertura temporária. Mas veio Jesus, que entrou no Santo dos Santos do céu uma única vez e aspergiu o seu próprio sangue lá. E a remissão foi completa e eterna. E a partir desse momento, todo aquele que confessa a Cristo, que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é alcançada pelos efeitos deste sacrifício, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, o apóstolo João, ele está escrevendo aqui a sua comunidade, chamada de a comunidade joanina, e ele está relembrando os efeitos do sacrifício de Jesus. Mas antes de lembrar, ele está falando também sobre a nossa realidade. Diga comigo, a nossa realidade. E a gente precisa conhecer a nossa realidade. Porque muitas pessoas, eu vou falar sobre essa questão hoje, sobre culpa, estão aprisionados em cadeias de culpa, porque ele não conhece a realidade dele. E a nossa realidade é o que está no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vou repetir: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O que João está dizendo aqui é que mesmo você, depois de salvo, você vai cometer pecados, você vai errar o alvo, mas o sacrifício de Jesus, ele não perdoou apenas os pecados do passado. Quem está me entendendo aqui? Ele perdoou os do passado, os do presente e os do futuro. Então, de modo que, por conta da nossa natureza, nós sempre estaremos de alguma forma pecando, mas nós não moraremos no pecado. Há uma grande diferença entre você praticar pecado e praticar iniquidade. Porque o que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado enraizado. É quando você vive uma vida de pecado. É quando uma coisa é um passarinho sentar na sua cabeça, outra coisa é ele fazer ninho. Quem está me entendendo aqui? Vamos dizer que o pecado é como um passarinho. Então ele vem de vez em quando, pousa na sua cabeça. Você vai lá e show, passarinho. Sim ou não? Entendeu? Outra coisa, o passarinho senta na sua cabeça e você começa a dar comida a ele. Aí o passarinho gosta, faz ninho, se torna a casa dele. Aí é a iniquidade. Quando uma pessoa ela é salva verdadeiramente, ela é liberta da iniquidade. Quem está me entendendo aqui? E cada vez que o tempo passa, cada vez que ele caminha com Jesus, menos o passarinho vai pousar na cabeça dele. Mas de vez em quando pousa. É disso que João está falando no primeiro versículo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ok? Aí ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, diga comigo, de toda injustiça. O que é isso aqui? Isso aqui é o efeito completo do perdão de Deus. E o que é esse efeito completo? Que o pecado é uma dívida. Então, quando você confessa o seu pecado e você se arrepende, a Bíblia vai falar que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Amém, irmãos? Então, o pecado, quando você se arrepende, você confessa o seu pecado, e a confissão, ela é uma confissão por meio do arrependimento. João está dizendo aqui que Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, diga comigo, purificar de toda injustiça. É aqui onde está o problema. Porque muitos ou não creem nessa purificação completa, não creem por razões internas que eu vou falar agora, outros não creem por pura ignorância. E é aí que o inimigo entra. Porque algumas pessoas são atormentadas pelo sentimento de culpa, que cabe aí a toda a injustiça. Depois de ter praticado um pecado grave, depois de ter ferido alguém, depois de ter feito algo muito grave na sua vida, essas pessoas elas não conseguem se livrar desse sentimento de culpa. E Satanás aproveita isso para quê? Para te aprisionar. Às vezes em situações de enfermidade, em situações de miséria, em uma dependência emocional,
em um vício, em várias coisas. Quando eu falo de questões internas, às vezes você é tão exigente com as pessoas, sabe aquele tomou, levou? Você é tão exigente, pessoas que cobram muito das outras, que cobram perfeição o tempo todo, e que quando as outras erram para com ele, ele é o primeiro a arrumar a pedra. Quando essas pessoas erram, essas que são exigentes, elas podem ser facilmente presas pelo inimigo, pelo sentimento da justiça própria. Porque como elas são muito exigentes com o outro, e quando elas erram, Satanás se apresenta como um acusador. E diz aí, está vendo? E agora? Você vai fazer o que na igreja? Você não merece isso. Você não merece cura. Você não merece, você errou. E isso é tão sério, que as pessoas acham, porque Satanás coloca isso na mente delas, acham que Deus julga elas da mesma forma que ela julga as pessoas. Só que Deus, irmãos, é um Deus de misericórdias. Deus não é igual a você. Eu estava falando ontem que tem algumas situações que se eu estivesse no lugar de Deus, eu não perdoava não, irmão. Tem gente que... Você já viu a vida de Manassés? Manassés, para mim, os teólogos dizem que o perdão é o absurdo de Deus. Mas não existe para mim situação pior do que Manassés, o rei. O cidadão sacrificava os próprios filhos no altar de Deus, profanou o templo, reinou por 55 anos aquele miserável, o pior rei de todos de Judá. A Bíblia diz que Deus envia o inimigo, coloca anzol no nariz dele, aprisiona no cárcere, e depois de fazer tanta miséria, depois de matar tanta gente, de matar criança, de profanar o templo, de profanar o altar do Deus vivo, ele se arrepende e Deus perdoa ele. Irmão, se Deus perdoou Manassés, Deus pode perdoar qualquer ser humano da face da terra. Essa é a minha concepção bíblica. Não tem como. Depois olhe lá a história do cidadão. Ele era um cara miserável. A palavra miserável da forma mais complexa que você pode entender, mais plena que você pode entender. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque quando Jesus ele morre pelos pecados da humanidade, passados, presentes e futuros. Então quando você erra, quando você peca, e você se arrepende, Deus não te perdoa porque você é bonitinho, porque você agora se endireitou. Não, Deus te perdoa por causa de Cristo. Quem está me entendendo aqui? Por causa do sacrifício dele. Então o perdão é por conta de Jesus, porque a partir daí, quem me entende aqui? Quem está me entendendo aqui? Então você precisa entender que independentemente da sua ação ou não, se há um arrependimento genuíno, existe um perdão pleno e completo da parte de Deus sobre a tua vida. Só que existem pessoas que elas cobram tanto delas que elas não se perdoam. Elas não se perdoam. E quando uma pessoa não se perdoa, ela abre brechas para que Satanás coloque correntes na vida dela, em áreas da vida dessa pessoa.
Pessoas que vivem às vezes uma vida miserável. Não é porque alguém não... Quando você vai investigar a vida da pessoa, por que aquela área daquela vida não vai para frente? Por que aquilo está travado? Por que aquela enfermidade não é curada? Quando você vai observar, é porque o perdão de Deus não foi recebido no coração dela. Eu tenho 2 casos que aconteceram no meu ministério que são categóricos sobre isso. Primeiro, uma irmã crente, ia para a igreja. Rapaz, nunca vi. Todo culto, participava de ciclo de oração, tal. Batizada. Dia desse a mulher caiu endemoniada. E o demônio não queria sair. O demônio chegava lá, a gente expulsava, ele dizia assim: não vou sair não. Eu disse assim: que demônio é esse que não quer sair? Rapaz, que negócio é esse? Não, aquilo me surpreendeu. Aí o espírito maligno saía e voltava. Aí eu fui uma semana, fui um dia, depois de uns 3 dias de novo a mulher endemoniada. Eu disse: Jesus, o que é que está acontecendo? Aí eu fui investigar. Quando eu fui investigar, essa irmã já tinha traído o marido alguns anos atrás. O marido tinha perdoado ela, mas ela não tinha se perdoado. E ela dava legalidade, porque ela dizia que ela merecia passar por aquilo. São pessoas que vivem uma vida, às vezes, assim, aprisionada em algumas áreas, porque elas não se perdoam. Você precisa entender que o perdão de Deus, ele não é dado a alguém por mérito. É dado por amor, por misericórdia. Não é porque quem está me entendendo aqui? Não é porque você fez ou deixou de fazer, é porque você reconheceu o pecado, reconheceu que errou. Ela reconheceu que errou, ela reconheceu o pecado, mas ela não conseguiu se perdoar. E aí me disseram que a cada 2, 3 anos acontecia, o demônio voltava, perturbava, depois ia embora, voltava, perturbava. E aí, como foi que a gente resolveu isso? Aí, quando me chamaram de novo, eu já fui. Aí eu expulsei o demônio para recobrar a consciência. Chamei o nome dela e comecei a conversar com ela. E eu disse: vem cá, fulana. Você se lembra da história da mulher adúltera? Ela lembra. O que foi que aconteceu? Ela não ia ser apedrejada, morta? Ela disse: ia. Mas Jesus não perdoou ela? Perdoou. Aí eu disse: assim como Jesus perdoou a mulher adúltera, ele também te perdoou. O demônio foi embora e nunca mais voltou na vida daquela mulher. Tinha uma outra mulher, muitos anos depois, eu pastoreava uma igreja. E aquela mulher só entrava no culto embriagada. Uma senhora. Ela, todo culto, domingo de noite, era vezeiro. Ela chegava embriagada, bêbada. Mas ela ia para o culto. Eu dizia: rapaz, que negócio é esse? E aí, ela começou a ir mais. Aí ela começou a recobrar a consciência. Começou a beber menos. Só que tinha uma equipe que visitava os lares. E aí a equipe foi visitar e ela aí começou agora. Sim, ela ficava bêbada e manifestava no culto. E aí uma dessas equipes foi até a casa dela. Depois me ligou e disse: pastor, o negócio aqui é sério, viu? O senhor precisa voltar, vir aqui. Que ela está caindo endemoniada direto. Já não ficava bêbada, mas não estava liberta. Aí eu fui lá na casa dela, marque o culto. Você desliga aqui. Fui lá na casa dela, beleza. Sentei com ela, comecei a conversar, eu e a equipe. Escute que história terrível. Ela tinha 2 filhos. Os filhos eram dependentes de drogas.
E os filhos começaram a roubar as coisas de dentro de casa. E expulsaram ela de casa. Aí o marido veio, não deixou que os filhos tirassem ela de casa. E expulsou os filhos de casa. E os 2 filhos foram mortos pelos traficantes. E ela dizia que os filhos foram mortos porque ela expulsou os meninos de casa. Satanás se apegava nisso aí. E aí eu fui, ministrei e mostrei a ela a doutrina. A alma que pecar, essa morrerá. Mas eu disse a ela, o versículo que entrou no coração é aquele que diz o quê? Honra. Para quê? Sobre a face da terra. Aí eu disse assim, não, eles morreram porque eles desonraram você como mãe. E aquela mulher foi liberta completamente para a glória de Deus. Quando eu saí dessa igreja, foi uma das coisas, ela veio me abraçar, me lembro como hoje, já com a netinha chorando, me abraçou, me agradecendo, mas foi Deus que entrou na vida daquela mulher. Então eu estou falando sobre isso aqui, antes de a gente ler Isaías 53, versículo 4 e 5. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você vai olhar esses 2 versículos, você percebe que aí existem 2 coisas muito fortes. A primeira coisa é cura, porque fala de enfermidade e de doença. A segunda coisa é iniquidade, é transgressão, fala de pecado. Então traz paz, que significa que Cristo processou o perdão de Deus. Se você vai para o Salmo 103, versículo 2, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa, diga comigo, perdoa todas as tuas iniquidades. Diga que sara todas as tuas enfermidades. Esses 2 textos, eles vão falar de 2 coisas sempre. Eles vão falar de pecado e perdão. Eles vão falar de doença e de cura. Porque a obra da cruz, ela não foi uma obra que trouxe apenas salvação. Ela trouxe salvação, mas ela trouxe cura física e cura da alma. O problema é que nós evidenciamos muito mais a questão da cura ou da salvação. Mas vamos ver agora o que está escrito. Olhe só, no Salmo 32, versículo 3. Davi falando quando ele pecou com Batseba. Ele vai dizer assim, quando eu guardei silêncio. Ele está falando de pecado. Mas onde foi que atacou? No corpo. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, a obra da cruz, ela trouxe não apenas o salvar, o perdoar pecados, mas ele também tem implicações
na vida da pessoa, no corpo, na alma da pessoa. Ele de fato liberta a pessoa de enfermidades, de doenças da alma. Quem está me entendendo aqui? Então, a expressão de Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos, pelas suas pisaduras fomos. O que é pisadura? Você sabe o que é pisadura? As feridas do corpo. As feridas no corpo de Jesus. Nós somos o quê? Sarados. Na ceia, o que é que representa o vinho? E o que o sangue fala? É por meio do sangue que os nossos pecados são. E o pão? O que é que o pão fala? Pelas suas pisaduras nós somos no corpo de Cristo. Nós somos perdoados por causa do sangue. Sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sim ou não? Está aqui, acabamos de ler, não é isso? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o pão é o quê? É o corpo. E qual é o efeito do corpo? Pelas suas pisaduras vamos sarados. Então a obra da cruz, ela trata de algo completo, de perdão de pecados e de cura no corpo e na alma. Então o que tem de pessoas hoje escravizadas dentro das igrejas, às vezes, por não entender isso, ou por não aceitar o perdão de Deus na vida dela. Pessoas que estão salvas, mas que vivem uma vida de quem não está salvo. Vivem uma vida de escravidão, às vezes. Às vezes pela culpa que carrega. Por ter praticado, por ter destruído a vida de alguém. E o inimigo se aproveita disso e prende ele naquele erro. Só que, meu amigo, o perdão de Deus, ele é um perdão completo. Quem está me entendendo aqui? Você foi perdoado, você não entendeu, você foi completamente perdoado. Então o inimigo não pode colocar dentro do seu coração que você não merece isso ou não merece aquilo, que você não merece ter um casamento feliz hoje, que você não merece ter uma vida financeira abençoada, que você não merece ter saúde, que você não merece, porque não é por merecimento, é por graça. Não é porque você fez ou deixou de fazer, é porque você alcançou os efeitos da cruz, o poder, aleluia, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então quando Satanás vier, que ele é o acusador, te acusar de coisas, dizer assim, você fez isso, você não merece, você diz assim, realmente eu não mereço não. Mas ele me amou. E ele me deu a si mesmo. E ele disse que eu posso. Olhe para o irmão, diga assim, Deus me disse que eu posso. Porque ele me amou, aleluia. Então quando você tem que entender que a única coisa que Deus requer de nós é o arrependimento e a confissão. Tem que haver um arrependimento genuíno. E a partir do momento que há esse arrependimento, toda a injustiça será tirada de dentro de você. Então essas duas mulheres que passaram por isso, passaram por esse processo, eu tenho outras também, mais umas duas ou três, que não adianta, é só mais outro caso, não adianta contar aqui.
Mas essas daí para mim foram muito fortes, porque eram pessoas que estavam aprisionadas, uma em um vício de bebida e a outra aprisionada por um espírito maligno mesmo, pior ainda. E eu já tratei de casos de pessoas que estavam aprisionadas em enfermidades, pessoas que estavam em depressão, porque ela dizia: eu mereço estar aqui, eu não mereço ser feliz, eu machuquei fulano, eu machuquei minha filha, eu machuquei meu marido, eu feri meu pai, eu feri minha mãe. E Satanás disse: isso aí, você não merece não. Mas nunca foi por merecimento. Você precisa entender que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele te substituiu. Quem está me entendendo aqui? Ele morreu em seu lugar. Vou lhe explicar uma coisa assim, que talvez você, difícil vai ouvir em outro lugar isso aqui. Como foi que Jesus substituiu a gente? Alguém sabe? Como foi que Ele substituiu? Por que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? Ele morreu, eu vou lhe explicar por quê. Na lei mosaica, a lei de Moisés, existia uma promessa, uma garantia na lei. E que garantia era a lei? A lei dizia que o homem que cumprisse toda a lei, tinha o direito à vida eterna. Você sabia disso? Que se você conseguisse cumprir toda a lei sem errar uma única vez na sua vida, você teria direito à vida eterna? Está escrito lá. Só que ninguém conseguiu. Só um. Então, quando Jesus, Ele cumpre toda a lei, Ele ganha por mérito o direito à vida eterna. Só que aí aconteceu um problema. Ele foi crucificado e foi morto. Foi um problema jurídico terrível, porque não podiam matar ele, mas ele se deu. Por isso que ele disse assim: eu mesmo dou a minha vida, eu mesmo a entrego, eu tenho poder para dar e para tomá-la de volta. Então ele se entregou. Então quando ele se entregou, ele morreu. E como ele morreu? Como ele conseguiu morrer? Porque Deus pegou todos os pecados de toda a humanidade e lançou sobre o seu corpo. Quem está me entendendo aqui? Mas como é que alguém que tem direito à vida eterna morre? Ficou um saldo negativo aí, porque não era para morrer. Ele já tinha conquistado o direito. Aí ele disse assim: olha, já que eu morri e eu não era para morrer, então eu quero pegar a minha morte agora e compartilhar ela com todos aqueles que me confessarem como Senhor e Salvador da sua vida. Então hoje você não pode mais pagar pelo seu erro, porque Ele já pagou. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Então toda vez que você erra e você vai lá e se arrepende verdadeiramente, Deus vai lá e remove, apaga. Deus vai lá e te dá vida de novo. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Então, quando nós entendemos isso, duas coisas precisam acontecer dentro de você. Primeira coisa é que você precisa exercer misericórdia para com as pessoas. Quem está me entendendo aí? Você precisa perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que pecaram contra você. Você precisa perdoar, porque você já entendeu que o seu perdão é uma dádiva de Deus. O seu perdão não é uma conquista sua, é uma dádiva de Deus. E quando nós abraçamos esse perdão, nós podemos ter uma vida plena aqui nesta terra.
Quem me entende aqui? Então, talvez de forma inconsciente, você pode estar hoje vivendo algo em uma área da sua vida. Talvez você pode até estar enfermo, doente, e você está dizendo assim: não, mas eu mereço ficar doente, eu me descuidei, Deus está usando essa doença para me tratar. Não aceite esse tipo de coisa, porque o sacrifício na cruz garantiu, como o Salmo 103, é lindo esse salmo, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. É isso que o salmo está garantindo. Então o salmo está reunindo mais uma vez em um único versículo cura e salvação. O vinho e o pão, o sacrifício de Jesus, ele perdoa as iniquidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É algo pleno que Deus fez. Deus não fez nada pela metade. Deus o sacrifício de Cristo, Ele não garantiu apenas a vida eterna, que é a maior de todas as vitórias, mas Ele garantiu também uma vida digna aqui nesta terra. E nós precisamos acordar para isso. Quem está me entendendo aqui? Então tem pessoas que podem estar vivendo um estilo de vida que de uma forma subconsciente, de uma forma inconsciente, ele está dizendo assim: mas eu mereço passar por isso. Não, mas eu mereço. Não, irmão, você merece realmente, mas não é por merecimento. Nós não vivemos mais por merecimento, nós vivemos por graça. Nós vivemos debaixo do amor de Deus. Nós vivemos debaixo do perdão de Cristo. Merecer, nenhum de nós merecíamos. Todos nós somos. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. E você vem cobrar o merecimento. Então que você nesta noite tome posse dessa verdade. Porque de forma às vezes inconsciente, você está limando a sua própria vida, sabotando a sua própria vida, em algo que na verdade Deus já desbloqueou, já liberou, a porta já está aberta. Quem está me entendendo aqui? Mas não adianta Deus abrir a porta e você não sair da cadeia. Não adianta Deus abrir a porta e você não sair da prisão, você continuar lá, dizendo: não, mas eu tenho que estar aqui, eu preciso estar aqui, não, eu mereço. Olha só, 1 João 2,1 vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Já viu se falar naquela expressão, advogado de porta de cadeia? Que é aquele advogado que não deixa, né? A pessoa ficar presa, não deixa nem passar a noite, né? Vai lá, já mete o habeas corpus, já resolve, já. Irmão, Jesus não sai de perto do juiz. Ah, você não entendeu não. Você não entendeu não. Porque o advogado, ele vai até o delegado, faz a petição ao juiz, né? Ele vai na cadeia, faz a petição ao juiz, o juiz vai lá, dá o habeas corpus e libera. Jesus está sentado à direita do juiz. Quem entendeu aqui? Ele nem perde tempo, ele está à direita do juiz. Qualquer coisa, Senhor, a petição já está aqui do lado já. Aí Deus só faz assinar. Libera. Você está livre, você está livre. Você está livre, você está livre.
É forte essa, né? Ele está do lado do juiz. Mora do lado, fica do lado, 24 horas por dia. Quem me entende aqui? Todos os dias, toda hora, de madrugada, de manhã, à noite, Ele está do lado do juiz para interceder por você. Pai, abre as corpos, libera. Então o inimigo pode até te prender, pode até te reter por um instante, mas vai ser decisão sua ficar preso ou não. Quando você entende que você recebeu uma graça, você recebeu o poder de ser livre. Cristo deu isso para mim e para você. Então não há limites para você. Mas para a gente viver isso, é necessário a gente fazer um exercício. E que exercício é isso? É que a partir de hoje, Cristo é o centro da tua vida. Não é você. Não é porque você é inteligente, não é porque você é bom, porque você conhece pessoas, não é porque você é capaz. Não é por causa de você, é por causa dele. É Ele quem faz todas as coisas na tua vida. Mas como existem muitas pessoas que são egocêntricas, narcisísticas, e quer mostrar que... Aí o inimigo pega essas pessoas aí e aprisiona. Ele aprisiona essas pessoas. Porque essas pessoas, o centro é Ele, não é Cristo. Então é a capacidade dele, é a manobra dele, é porque ele conhece, é porque ele entende, é porque ele viveu, é porque ele conseguiu. E essas pessoas até conseguem coisas na vida, mas elas jamais viverão a plenitude de vida que Deus tem para a vida deles. Jamais viverão, porque elas são pessoas falhas, elas vão falhar. Então eu não sei se você hoje é uma pessoa que está sendo aprisionada por um sentimento de culpa, de algo que você fez lá no passado e que te faz sabotar sua própria vida, de algo que você entende, que você vive dizendo que você não merece isso, ou que você merece estar nessa tal situação. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma depressão, às vezes você se sabota. Irmão, tem pessoas que elas não conseguem viver uma vida, elas não conseguem sair de um nível de vida para um outro nível maior. E às vezes esse nível que ela tem é um nível às vezes de sofrimento, é um nível de luta. Mas ali é ela que está fazendo. Ali ela luta, ela é aquele sentimento do mérito. Ela busca, ela vai para o monte, ela faz, quem está me entendendo aqui? Então ela está ali, mas diz, não, eu vou buscar, eu vou fazer. E ela entende que ela está de pé ali por causa daquilo que ela faz. Então às vezes Deus quer chamar essa pessoa para um outro nível de vida, muito maior. Só que ela se sente tão incapaz. Ela entende que no dia que ela entrar nesse nível novo de vida, entende isso aqui, ela não tem condições nenhuma, ela não tem capacidade nenhuma de vencer lá. Aí sabe o que ela faz? Ela prefere ficar no nível abaixo, porque ela quer ter a capacidade, ela quer ter o controle. Só que para Deus te tirar de um nível para o outro, o segredo é você não ter mais o controle. Você não vai ter o controle. A capacidade agora é dele. Agora é ele que está no controle. Quem está me entendendo aqui? Então tem muitos cristãos que eles vivem melhor na prova do que na prosperidade. Eles gostam porque eles... Não, aqui eu vou pegar,
Estou na luta, meu irmão, é guerra, estou aqui. É desafio, vou para o jejum, vou para a oração, vou para o monte. Ela conhece, ela sabe, ela está ali na guerra, Só que Deus não te chamou para você viver isso o tempo todo. Quem está me entendendo aqui? Mas só que ela sente que é o esforço dela. Ela está ali porque ela está buscando, ela está ali porque ela está jejuando, ela está ali porque ela está vigiando. Meu irmão, está aqui, Deus é na minha vida e tal, e isso e aquilo. Aí Deus está chamando ela para um outro nível, que ela, às vezes ela não vai fazer nada, mas ela vai só receber. A única coisa que Deus quer que ela faça é dizer que não foi ela, foi Ele. Como? Eles não conseguem. Mas teve algum jejum? Não teve jejum não. Subiu os montes, triplicou a oração? Não. Eu estava ali e recebi. A porta abriu. Quem está me entendendo aqui? Mas como abriu assim? Rapaz, ele resolveu me dar. E eu estou aqui na bênção. Estou gostando, viu? Tá bom aqui. Quem está me entendendo aqui? Isso é entender a obra da cruz. Não é mérito, é graça. Mas o que é que Deus exige de nós? Fidelidade. Só. E a fidelidade vai ser o carro que vai fazer com que você busque a Ele, que você queira estar na presença dEle. Não é por aquilo que Ele vai te dar, ou por aquilo que Ele já te deu, mas é porque você gosta da presença. Você gosta de estar com Ele. Você sente a falta dEle. Eu não sei se chega uma hora que você começa a orar, né? Você aumenta o seu tempo de oração, né? E falando em tempo de oração, irmão, quem ora menos de 30 minutos não está orando. Não. Você não consegue nem se sintonizar. Só lhe digo isso. A mente nossa hoje é tão agitada, menos de 30 minutos você não consegue sintonizar. Não consegue, vá por mim. E fui falar nisso agora, a mente não consegue não. Então quando você começa a orar, aumenta o seu tempo de oração. E aí por alguma agenda, às vezes o dia dá aquela correria, aquela loucura e tal. Aí você começa a sentir falta. Você começa. Aí o seu espírito fica com fome. Você já sentiu a fome do corpo, mas existe a fome da alma, na verdade. A fome da alma. A alma fica, meu Deus, eu preciso orar. Eu estou sentindo falta, eu preciso orar. Por quê? Porque você já entrou nessa dimensão de Deus. E isso é fantástico. Porque quando você ajoelha, parece que você está bebendo uma água, você está sedenta e você bebe água e você, ai, que maravilha, Senhor, eu estou aqui. Aí Deus não aguenta. Como é que não abençoa, né? Fique de pé. Meu tempo acabou, 21 horas. Então eu quero orar por você hoje. Quero orar pela sua vida. Irmão, Deus já me deu tanta coisa que eu não merecia. Já me impôs em tanto lugar que eu não merecia. E o diabo fazia questão de me dizer que eu não merecia. E eu chegava para ele e dizia assim, mas eu sei que eu não mereço. Eu estou aqui de gaiato mesmo. Sou ousado. Filho de papai. Eu vou entrar e pronto. Se ele está mandando eu entrar. Se ele abriu a porta para eu entrar, então eu vou entrar. E Deus está te chamando para este nível de intimidade. Pegue seus méritos, suas capacidades,
sua inteligência, suas influências, coloque aos pés da cruz. Paulo diz que tudo aquilo que ele tinha como ganho, ele reputou como perda, por amor a Cristo. Tudo. Ele era um popstar na época, o mestre mais badalado da época, um jovem popstar. Bem jovenzinho, tinham recebido uma autoridade, um poder absurdo da época. Ele pega toda essa influência, toda essa autoridade, toda essa glória e joga aos pés da cruz, para ser perseguido agora, porque ele conheceu algo maior. Deus está te chamando para essa experiência, a experiência do não mérito, a experiência da graça. Deus está te chamando para este lugar, e Ele vai te fazer você acessar lugares, viver coisas, alcançar coisas grandes, e você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, como eu cheguei aqui? Você não tinha capacidade, mas você vai saber que foi a graça de Deus na sua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele resolveu te abençoar.